Boa noite a todas, todos. É uma imensa alegria que estamos aqui hoje. Muito bem, a primeira edição totalmente online do Seminário Internacional de Estudos sobre Teatro de Animação, Anima UDESC. Sejam todos e todas bem-vindos ao nosso seminário. Lembrando que teremos uma maratona de 11 dias, de 21 a 31 de maio, todas as noites aqui no nosso canal do YouTube. E ao longo do seminário, a gente vai ter 2 conferências com professores artistas que desenvolvem pesquisas no cenário internacional, além de 18 apresentações de videopesquisas e diálogo com os pesquisadores, com professores e artistas, numa mostra artística com 26 cenas curtas, que vai ser permeada de conversas com os realizadores das cenas. E ainda uma oficina de projeção digital aplicada às artes cênicas de 22 a 25 de maio, das 9 horas ao meio-dia. A programação completa você acessa no nosso site do evento, por meio do link que estamos colocando daqui a pouquinho no chat. Então, é o www.animaudesc.wixsite.com/seminário. Fábio, coloca ali o linkzinho. O link. E a gente coloca também o link das inscrições para os participantes no chat. Tá, ó, a programação completa aqui embaixo. E também as inscrições, né, para os participantes. Daqui a pouquinho a gente coloca no site também, tá bom? Deixa eu fazer um copia e cole rapidinho. O Anima UDESC é uma ação conjunta do Programa de Extensão Formação Profissional do Teatro Catarinense e Programa de Pós-Graduação em Teatro, PPGT, do Centro de Artes, CEART, Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, em Florianópolis, e do projeto de extensão de ações continuadas do LATA, Laboratório de Teatro de Formas Animadas, o PEAC, e Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, o PPG-100, e Instituto de Artes, UIDA, da Universidade de Brasília, da UNB. E para quem não conhece, o Programa de Extensão Formação Profissional no Teatro Catarinense, do CEART, UDESC, surgiu em 2005, numa iniciativa do professor doutor Valmor Beltrame Nini. E esse programa envolve 3 ações que conectam ensino, pesquisa e extensão, numa perspectiva de integração entre o ambiente acadêmico e os saberes artísticos do teatro, em especial, obviamente, das formas animadas. Essas ações do programa são compostas pela edição e publicação da Moin Moin, Revista de Estudos em Teatro de Formas Animadas, pelo GETA, Grupo de Estudos em Teatro de Animação, que durante a pandemia, né, está se reunindo de forma online, e também por este seminário de estudos. Fabi? Criado em 2004. Eu caí, foi isso? Deu uma caída, repete o que tu falou, porque eu não escutei. Da onde que eu parei, será? O Laboratório de Teatro de Formas Animadas, o LATA, é configurado como projeto de pesquisa e extensão em ação contínua, criado em 2004 por iniciativa da professora doutora Isabela Brochado. Nesse ano, agora em 2021, o projeto agrega ações de extensão anteriormente realizadas no Departamento de Artes Cênicas, né, no CEM, do IDA UNB, proporcionando iniciação e complemento à formação teatral para a comunidade interna, graduação e pós-graduação e externa da UNB, direcionada ao ensino-aprendizagem, especificamente, lógico, ao teatro de formas animadas. O LATA se estrutura em suas ações em 3 pilares. O núcleo de pesquisa sobre o teatro de formas animadas, o núcleo de gestão e produção cultural, no qual os discentes auxiliam também nessa gestão e produção de eventos, como no caso deste seminário, entendendo assim as diversas etapas de gestão e produção. E o núcleo de formação, que os discentes participam de minicursos, palestras, aprimoramentos de conhecimentos, assim como ministram oficinas para a comunidade. E eu gostaria também de lembrar que bolsistas e monitores, né, alunos de graduação e pós-graduação das 2 universidades, né, da UNB e da UDESC, assim como alguns artistas vinculados aos grupos de estudos, eles estão bem empenhados aqui para que essa programação aconteça. Então, eu gostaria de aproveitar e agradecer a Letícia Vieira, a Aline Santana, Caetano Beck, Leonor Escola, Bruna Luiza Schmidt, Liliana Pérez Récio, Alzira Bozaipo e Kelly de Souza.
O Anima UDESC conta com o apoio da União Internacional de La Marionnette, a UNIMA, por meio de sua Comissão de Formação Profissional, da Associação Brasileira de Teatro de Bonecos, ABTB, e do apoio de todas as universidades parceiras que estão aqui, representadas por seus professores e alunos. E entre elas, a Universidade Nacional de San Martín, a UNSAM, na Argentina, University of Exeter, do Reino Unido, Novosibirsk State University, da Rússia, além da Universidade Federal de Uberlândia, UFO, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Maranhão, Universidade Estadual do Paraná, Instituto Federal do Estado de Santa Catarina. Mas, antes de apresentarmos a programação de hoje, Fábio, a gente vai chamar alguns convidados aqui especiais para abrirem oficialmente o encontro, né? Sim, está aqui conosco a professora doutora Maria Cristina da Rosa, diretora do Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Fabiane, obrigada, Paulo. É muito honrosa essa participação neste evento. Queria parabenizar a todos os organizadores, lembrar dos desafios de se organizar um evento em tempos de pandemia, em tempos que a arte se tornou uma alternativa de sobrevivência. Então, nunca se vivenciou tanto, se buscou tanto para sobreviver nesse contexto, as questões vinculadas ao campo das artes. Então, realizar esse evento totalmente online se torna um desafio e, ao mesmo tempo, se torna um alento dentro desse quadro que nós estamos vivenciando. Desejamos um excelente evento para todos os participantes. O CEART UDESC se orgulha de ter sob seu escopo o evento Anima UDESC, dizer que o desenvolvimento dos estudos sobre as formas animadas não é novo aqui no Centro de Arte, já tem uma história, já propaga seu trabalho há muitos anos em Santa Catarina, em todo o país e quiçá internacionalmente. Queria também agradecer aos estudantes que se envolveram na organização da programação, aos professores do Departamento de Artes Cênicas, porque este é um evento do DAC, do Programa de Pós-Graduação em Teatro também, e das universidades parceiras já mencionadas, tanto as nacionais quanto as internacionais. Então, muito importante essas redes em torno de uma temática que é vinculada no âmbito da arte, mas que é especialmente inserida nas nossas escolas de educação básica, de educação infantil, e que perpassa todos os campos. Então, a gente pode dizer que a animação ela vai de um ponto ao outro, das crianças aos idosos. Ela é uma linguagem que se articula em todos esses contextos. Então, para não me alongar, queria desejar um forte abraço a todos vocês que nos assistem aqui nesse momento e desejar que a arte, a animação, o teatro, todos os âmbitos da arte possam nos resguardar nesse momento pandêmico, que estamos vivenciando todo esse contexto da saúde, mas também ressaltar a arte como forma também de se colocar como ferramenta contrária a todo tipo de opressão que o Brasil vem vivendo nesse momento. Então, um saudoso abraço para todos vocês, desejando reencontrá-los presencialmente, e um grande fora Bolsonaro, para que o Brasil se liberte das suas amarras hoje e sempre. Muito obrigada a todos e todas.
Obrigado, Maria Cristina. Muito obrigado pela fala, pela participação, né, aqui no evento. Então, agora eu convido a professora doutora Daiane Dordete, diretora de Extensão, Cultura e Comunidade do Centro de Artes da UDESC. Boa noite, Dai. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fábio. É um prazer vê-la aqui e participar desse momento tão importante. Eu queria agradecer o convite por estar aqui nessa mesa de abertura, essa mesa virtual, né, que nos conecta em torno de um tema tão caro, tão importante para nós, no teatro e no Centro de Artes da UDESC, o Departamento de Artes Cênicas, o Programa de Pós-Graduação em Teatro, que é o estudo das formas animadas. Então, muito nos honra ter o programa de extensão, formação profissional do teatro catarinense, dentre as ações extensionistas do Centro de Artes da UDESC, ainda mais agora com essa super parceria com a professora Fabiana, que é nossa egressa, né, já foi nossa professora também, agora está na UNB, fazendo essa ponte entre universidades públicas, né, que já tem uma trajetória consolidada na pesquisa e no ensino e na extensão no campo das formas animadas. Então, realmente é um grande prazer e ver essa rede cada vez mais ampliada, né, essa rede que conecta universidades no país, universidades fora do país. Então, realmente é um grande alento, como disse a professora Maria Cristina. Gostaria de lembrar também o papel fundamental aqui, como diretora de extensão, eu tenho que destacar, né, essa questão, o papel fundamental que a extensão tem nas nossas vidas acadêmicas, nos nossos contextos universitários. Então, a universidade pública brasileira, ela é responsável por grande parte, não só da pesquisa, mas da extensão que se faz, né, da atuação aplicada e contínua na sociedade, né, promovendo não apenas um intercâmbio, mas a construção de novos conhecimentos, a transformação da sociedade e da academia, no encontro entre comunidade acadêmica e sociedade. E, de fato, é isso que esse evento cumpre, trazendo estudantes da graduação, da pós-graduação, não só da UDESC e da UNB, mas de várias universidades, artistas, né, catarinenses que muito nos orgulham também, né, muitos que já passaram nos eventos aqui da UDESC, ou que a UDESC pôde também contribuir ao redor do estado com suas ações, e dos outros estados aqui citados também, das outras instituições e de fora do país. E, mais uma vez, consolidando o campo das artes, né, também com esse evento, consolidando o nosso campo como um campo de conhecimento, que, de fato, ele o é, apesar de todos os ataques que as universidades públicas e artistas, né, do setor cultural, vêm sofrendo no Brasil, principalmente nos últimos anos. Então, arte e cultura são campo de conhecimento, atuação, economia, né, sobrevivência, são campos simbólicos, são campos de formação e atuação plena de cidadania. Então, merecem todo o nosso reconhecimento e o reconhecimento e investimento por parte também do poder público. Encerro a minha fala parabenizando Fábio, Paulo, toda a equipe de estudantes e parceiros envolvidas na organização do evento, né? Reconhecendo que este evento e os demais eventos que o programa de extensão já realizou, em 2019, se eu não me engano, né, Paulo e Fábio, se não me falha a memória, teve um evento internacional na UDESC, quando o Fábio estava lá conosco também. A Moimói, como uma revista... Desculpa, Paulo, como foi? O Provocação, em parceria com a UNIMA. Né? Justamente. A Moimói, como uma revista ímpar, né, consolidada e importantíssima no campo do teatro de animação, também ação vinculada ao programa de extensão, além de todas as outras ações realizadas. Então, parabéns pelo evento, pelas redes construídas, e seguimos na resistência das universidades públicas, da arte e da cultura. Então, ótimo evento a todos e todas.
Obrigada, Daiane. Inclusive, o professor Fernando Vilar, que é o nosso chefe de departamento de artes cênicas lá da UNB, mandou um grande abraço. Ele, infelizmente, não pôde estar porque ele tinha banca, mas tem um carinho enorme também pelo CEART, pelo UDESC, que já teve várias vezes, e mandaram um abraço para todos. Muito obrigada, Daiane. Bom, agora, então, nós chamamos para participar o professor da Universidade de San Martín e da Academia Central de Drama de Beijing, Tito Lorefice, também integrante do Comitê Executivo e presidente da Comissão de Formação Profissional da UNIMA. Boa noite, Tito. Boa noite, Fabiana, boa noite, Paulo. Boa noite. Un placer. Perdón, voy a hablar en español despacio, ¿sí? Sí. Un placer enorme y muy emocionante. Estoy muy conmovido por estos eventos que con tanto amor ustedes prodigan hacia toda la sociedad y hacia todo el mundo, como es los eventos que organiza este departamento de títeres y objetos en la UDESC. Como saben, trabajo en la Universidad de San Martín. También yo creé un programa de formación hace muchos años, pero si bien nuestro país tiene muchos programas de formación, realmente tenemos que aprender mucho de nuestros amados vecinos de Brasil por la cantidad de hechos que suceden en el arte de los títeres. Pocos países en el mundo tienen la cantidad de programas de formación como los que tienen ustedes. Tal vez no sea un programa de formación muy largo, pero son 36 universidades a lo largo de todo Brasil que tienen programas de formación en títeres y objetos. Y de todas esas universidades, una de las que más prodiga hechos y no se detiene nunca en su carrera y en su socialización de todos los saberes, es la UDESC. Por esto es un gran honor y una gran felicidad estar aquí compartiendo este momento que ustedes abren hacia todo el mundo. Como saben, la UNIMA es una organización internacional que depende de la UNESCO y que trata de colaborar haciendo crecer y mejorando, tal es nuestro objetivo, en distintas áreas las artes del títere. En mi caso particular, estamos enfocados hacia el área de formación, con lo cual Paulo también como miembro de nuestra comisión, con este fabuloso encuentro que pudo realizarse en la UDESC en el 2019, hace nada más 2 años, fue algo fantástico porque si bien nosotros veníamos planeando desde la comisión realizar cada 2 años en cada continente un encuentro internacional, el primero fue en Charleville en 2015, el segundo fue en Târgoviște, en Rumania, para tratar de acercar a los países de Medio Oriente, porque no habíamos logrado realizarlo donde pensábamos hacerlo en Medio Oriente. El tercero le tocó el turno a Latinoamérica y fue la UDESC quien abrió sus puertas y con la maravillosa guía de ustedes, queridos compañeros, y de Nini, fundamentalmente de Nini también, Valmor Beltrame, maestro de maestros, fue lo posible abrir las puertas y acercar a la población al ámbito académico. Generalmente, en lo que sucede en distintas universidades en el resto del mundo es que hay una altura académica y una altura popular, y eso no se junta. Esto es algo que ustedes están haciendo nuevo, y esto es algo que deben defender, unir desde elevar el nivel popular a la cuestión académica, y desde ese lugar interpelarnos y hacernos crecer más y más, en todos los sentidos, no solo filosóficos, no solo cuestionando teóricamente, sino hacernos realmente tomar conciencia de la importancia de nuestra tarea. Estamos
en un momento en el cual más que nunca estamos tratando de obligarnos y comprometidos con el cuidado personal y el cuidado de los otros. Los otros. Aquí aparece fuertemente el concepto del otro. El cuerpo no es solo mío, sino que inevitablemente incluye también al otro. Para nosotros que navegamos en el arte del drama a través del ejercicio de los títeres, esto no sería una novedad. Sabemos, enseñamos que el conflicto está vinculado con lo que alguien quiere, con un otro que se le opone y con circunstancias que rodearán ese deseo. Pero es que aquí es donde empieza a aparecer nuestro amor por la tarea y nuestras ganas. Por eso festejo este encuentro, por eso creo que este entusiasmo es el que nos convoca desde este nuevo congreso y nos interpela y nos provoca cuestionarnos qué es lo que en esta nueva realidad, cómo suceden las cosas, cómo logramos, cuánto tiempo es posible enseñar a través de la pantalla, qué es lo que podemos hacer, podemos inventar streamings, podemos inventar nuevas maneras, podemos crear nuevas formas de comunicación. En este cuidar al otro, esto es lo que debemos luchar e imaginar y tratar de crear para toda la sociedad desde todas las universidades. Fundamentalmente de esta tan querida UDESC que realmente abre sus puertas y las ofrece a todo el mundo con el mismo corazón que las están ofreciendo ustedes como maestros, Paulo y Fabiana. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, seguiré de cerca todo el progreso de este encuentro. Así que en cuanto pueda, en cuanto podamos debatir y encontrar nuevas soluciones, será un oxígeno para todos. Muchas gracias. Les auguro lo mejor. Gracias. Graças a você, Tito. Obrigado por todo o apoio, né, que tu tens prestado sempre a todos os eventos e obrigado também por todo o trabalho que tens prestado na Comissão de Formação Profissional como presidente, né? É um trabalho muito importante para todos nós bonequeiros do mundo inteiro. E eu gostaria de lembrar também o pessoal que está vendo, não sei se o pessoal viu a programação, né, mas o Tito ele também integrou o comitê científico desse evento, né, junto com outros professores, como o professor Dr. Alex de Souza, a professora doutora Cariad Astles, né, a professora doutora Fabiana Lazzari, minha colega aqui, apresentadora, o professor doutor Gilson Mota, a professora doutora Isabela Brochado, a professora doutora Kelly de Castro, professora doutora Maria de Fátima Moretti, a Sassá, a professora doutora Maria da Graça Cavalcante, o professor doutor Mário Piragibe, professor doutor Miguel Velhinho, todos são professores doutores, né? Assim como o professor doutor Tácito Borralho, o professor doutor Valmor Beltrame e este professor doutor que aqui vos fala. Paulo Balardim. Gostaria de lembrar, então, agora, que todos os dias haverá a lista de presença, ela vai estar aqui no chat do evento. Geralmente, na metade do evento vai estar ali no chat. Então, para que todos os inscritos que quiserem certificado do evento, que serão 40 horas, né? Então, todos possam assinar e depois é uma comprovação de participação e que vocês possam ter o certificado. E, aliás, quem quiser se inscrever ainda pode também, é só seguir lá no site da UNB, no Siga A da UNB de eventos, tem inclusive no nosso site um tutorial de como você chegar até lá, para que você faça a sua inscrição também, tá bom? Bom, Paulo, agora é com você. Então, qual vai ser a programação de hoje? Volta para mim já? Então vamos lá. Ping-pong. Não é? A programação de hoje a gente vai ter, na nossa conferência de abertura, né? A professora Cariad Astles, mediada pelo professor Mário Piragibe. Bom, então, para abrir a nossa programação, a gente convida a professora doutora Cariad Astles, né?
que trabalhou na University of Plymouth por muitos anos e atualmente trabalha na University of Exeter como professora do Departamento de Teatro. Além de teatro de bonecos e objetos, ela ensina dramaturgia aplicada com um foco particular na saúde, desempenho latino-americano e cultura em performance. Atualmente é diretora do CROP, Centro de Pesquisas em Objetos e Marionetes em Performance. Mais ou menos, acho que essa seria a tradução. Bom... o tradutor, né? A gente tem o tradutor e mediador também, né? Da conferência, que será o professor Mário Piragibe. Bom, Mário Piragibe, eu estou esperando a Cariad. Be very welcome, Cariad. It's a great pleasure to meet you here today. Desculpa o inglês terrível, mas é o que tem para hoje. Eu continuo falando um pouquinho, então, sobre o Mário, enquanto a gente chama a Cariad. Mário Piragibe é doutor em artes cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em 2011, obtendo o grau de mestre em teatro em 2007. E de bacharel em artes cênicas com habilitação em teoria do teatro em 1999, pela mesma instituição. Ator e professor de teatro, é professor efetivo do curso de teatro do Instituto de Artes e Arte da Universidade Federal de Uberlândia, UFO. Sua pesquisa aborda interfaces da linguagem do teatro de animação com poéticas contemporâneas e lida com as interfaces entre o teatro e as novas tecnologias. Vamos lá, aqui então, Mário. Bom, a gente vai passar a palavra para vocês, então. A gente só está aguardando um pouquinho. A Cariad. Hello, Cariad. Vamos ver. Vamos aguardar um pouquinho, acho que ela deve estar se conectando. Fábio, podia aproveitar para dar o aviso das inscrições de novo, para quem não ouviu, né? Com certeza, podemos. Gente, para vocês se inscreverem no nosso seminário, o nosso seminário vai acontecer de hoje até o dia 31 de maio, né? E vocês podem fazer a inscrição para vocês terem um certificado de 40 horas como participantes e ouvintes lá no site da UNB de eventos, no Siga AA. Vocês vão encontrar o evento lá e vocês vão fazer a sua inscrição. E aí a gente vai ter todos os dias aqui a lista de presença, onde vocês vão assinar, para depois a gente poder enviar para vocês o certificado. Aliás, enviar não, vocês mesmos vão poder entrar no site e pegar o seu certificado. Por isso que é feito pela universidade, fica mais fácil, né? Tem uma facilidade maior. E eu queria agradecer novamente, né, a todos os presentes. Nós estamos aqui com 55 pessoas nos acompanhando, fora todo o pessoal que vai assistir posteriormente, né? Porque isso fica gravado aqui no nosso canal. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui os nossos sites também, que vocês podem procurar no site, tem toda a nossa programação lá. Todo dia, depois do dia que a gente vai estar apresentando as pesquisas, né? Como é que vai funcionar? Vou explicar um pouquinho como é que vai funcionar. Hoje a gente tem a conferência. A partir de amanhã até o próximo domingo, nós vamos ter todos os dias 2 pesquisas por dia sendo debatida por um professor, começando às 18 horas, encerrando mais ou menos às 20. E depois, a partir das 20 até as 21h30, nós teremos cenas curtas que foram feitas por artistas, por pesquisadores, e que vão ser debatidas com 2 doutorandos, o doutorando da UDESC e doutorando da UNB, que vão fazer esse debate com nossos artistas e pesquisadores. Aí, posteriormente, no dia 31, nós teremos a última conferência, que é com Javier, da Argentina, da UNSAM. Como é que é o sobrenome, Paulo? Desculpa. Agora tu me deixou no aperto. Tem problema, não tem problema. Está na programação, daqui a pouquinho a gente fala de novo. Eu tenho que dar uma olhada ali. Eu já fico devendo essa, já olho aqui, desculpa, Javier Suetzky, se não me engano. Tito, deixa eu ver o Tito acho que sabe pronunciar. Só um pouquinho. Sim, Javier Suetzky. Isso, Suetzky. Sim. Obrigada, então, Tito. Não fui tão longe, né, Tito? Obrigado por me salvar.
Fábio, eu estou tentando chamar aqui a Cariad, eu não sei se... Gente, aconteceu, deve ter acontecido alguma coisa, porque a Cariad estava até agorinha pouco com a gente aqui, né, na sala de gravação, aqui no StreamYard, e ela não está aparecendo, eu não sei se ela caiu, mas o nome dela está aqui, só que a gente não sabe se ela está ali ou se ela... Provavelmente deve ter caído a internet dela, né? Que às vezes fica um tempo, ela teria que entrar de novo, eu acho. Eu estou mandando mensagem aqui para o WhatsApp dela. Eu vou passando aqui, ó, e vou dizendo um pouquinho das pessoas que estão aqui com a gente, né? A gente tem a Maria de Oliveira, que está aqui, que é lá do Recife, da Companhia Artística Mamulengo de Catrevagens, maravilhosa. Ariane Patrícia da Silva Fernandes, também é de Brasília, está aqui com a gente. Márcio Silveira, de Porto Alegre, tudo bem, Márcio? Está dizendo que vai ser quente aí, ó, o nosso animado evento, né? Por aqui vai estar muito animado. Casa Voladora, Cristiane Freitas, da Varanda Cultural de Porto Alegre, está por aí também. Fábio Medeiros Nunes, boa noite, querido. Obrigada tá parabenizando, né, a nossa organização. Alex Apolônio, que também é um pesquisador que vai estar aqui com a gente. Gilson Mota, que é professor lá da UFRJ, boa noite. Aí temos Michele Tecchio. O Alex é de Pernambuco, ele está colocando aqui lá de Glória do Goitá, que, aliás, tem um museu do Mamulengo lá, Teatro de Mamulengo, Teatro de Bonecos Popular Brasileiro, está com tudo agora durante a pandemia, que vai dar continuidade aí, né, pela frente agora. Natália Rigo, querida, bem-vinda. Natália tem uma pesquisa com Libras e Teatro de Animação maravilhosa, gente. Procurem essa pesquisa, Natália, que é muito linda. Ela defendeu o doutorado dela esse ano. Cláudia Salomão Costa, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Daiane Cliquet, que é do Rio Grande do Sul. Títeres de Timbo, do Uruguai, bem-vindos. Fábio, eu vou aproveitar e vou botar a vinheta aqui também da programação de amanhã já. Pode ser. Já vou passar aqui também para o pessoal já ver, tá bom? Pode ser. Eu lembrei de uma coisa, Mário, a Cariad é inglesa e nós estamos um pouco adiantados. Como é que é culturalmente isso, né? Não, mas já está... na verdade é isso, a Cariad está só terminando de fazer alguns ajustes com o computador dela, ela está tentando botar ela aí num lugar bacana e ela está pronta para começar às 19 horas mesmo, aí a pontualidade é... Pois é, eu me dei conta agora que nós
Nós começamos atrasados, mas conseguimos vencer o tempo, né? A gente está adiantado agora. Exatamente. Não, mas ela não houve nenhum problema de conexão, não. Ela está só fazendo alguns ajustes no computador, ela está mudando ali, porque ela vai estar pronta para começar às 19. Tá bom, eu posso aproveitar o tempo, então, aqui e fazer uma pergunta para ti? Oi? Sim. Eu queria saber como é que está a tua pesquisa aí na UFO, como é que está? Porque está agora focado na pesquisa de bonecos e tecnologia. Como é que é isso? Conta pra gente. Cara, tá bom, Paulo. Vamos tentar fazer isso bem rápido. Bem rápido, porque ela já está chegando. Isso, a gente está organizando um ciclo de estudos que eu estou chamando de técnicas e tecnologias do teatro de animação, no qual eu vou tentar fazer a combinação. Enfim, isso parte também de uma provocação que a gente começou a trabalhar alguns anos atrás, do qual você fez parte, né? No qual se falava muito, se perguntava muito, mas e o teatro de animação e as novas tecnologias? E eu me lembro de estar numa conversa comigo, a velhinha, e falar assim, mas olha, botar rodinha num balcão, né, é uma perspectiva tecnológica interessante e até bastante definidora em termos de poética, né, para o teatro de animação. E a gente está nesse momento agora tentando trabalhar com algumas percepções, no qual a gente vai tentar combinar algumas das técnicas e das tecnologias tradicionais do teatro de animação, desde a construção de articulações até elaboração de silhuetas para sombras, com outros elementos de tecnologias mais recentes ligadas à conectividade, como, por exemplo, linguagens de programação em bloco, linguagens de programação interativa para web, que talvez seja um campo que a gente precisa desbravar agora por conta dessa situação do afastamento social. Eu estou vendo o Alex de Souza aí, né? Como é que a gente trabalha com a tecnologia LED para poder desenvolver fontes interessantes e novas, com outras dinâmicas para teatro de sombra, passando também pelo uso do Arduino como mecanismo para articulação remota de partes, de objetos. Então, vai um pouco a gente vai tentar fazer alguns ciclos de estudos que vão falar desde as tecnologias do vídeo, né, até o uso desses elementos de robótica elementar, aí, porque a ideia também é essa, é tentar elementarizar certos procedimentos, porque não adianta a gente querer lidar com alta tecnologia. Como é que a gente encontra soluções simples, fáceis, de fundo de quintal, né, em certos aspectos, para que a gente possa, de certa maneira, ligar e combinar certos elementos que são mais tradicionais dentro das linguagens do teatro de animação. Né? Maravilha, Mário. Poxa, muito legal. Acho que a gente vai voltar a conversar, que eu estou com um orientando agora que está se aventurando nessa área, e a gente volta no assunto. Olha, a Cariad chegou, acho que a gente já pode começar pontualmente. Maravilha. Obrigada, gente, com vocês. Bem-vinda, Cariad. Bem-vinda. Muito obrigado. Hello. So, I'm sorry I seemed to disappear. I just switched off my camera and I was organizing my space because now it's 11 o'clock in the night and I have got my office next to somebody's bedroom. So I went downstairs. So I did. Okay, no problem. No problem. Ela pediu desculpas, porque, na verdade, ela teve que fazer uma relocação da câmera, do equipamento, porque o escritório dela fica do lado do quarto de alguém, e agora, lá em Devon, são 11 horas da noite, então as pessoas já estão indo dormir. Bom, a gente vai passar a palavra, então, para vocês, Cariad e Mário, e depois a gente volta. A gente vai ficar aqui no backstage. Ok. Bom seminário a todos. Okay, thank you very much. It's fun to be here on this evening evening night for me, and thank you also to Mario, who's a brilliant translator. He's done it before, and he's gonna translate for me this evening.
Ela agradece a presença de todos aqui nessa início de noite, fim de noite, dependendo do fuso onde você se encontra, para a gente poder ter um momento bastante aproveitável, e também agradece ao tradutor, que já tem a experiência de ter feito isso para ela algumas outras vezes. Okay, so what I was asked to talk about was training experiences in cyberspace and creative processes in social isolation. So I'm going to talk about some of the experiences we had over the last very strange year working in the university, working with students, and I'm going to reflect on some of the things that happened, some of the tendencies, some of the things that this crisis has given us the chance to practice a little bit more. Bom, a ideia é falar sobre experiências de treinamento em ciberespaço e processos criativos em isolamento social, e falar um pouco sobre as experiências que ela tem tido recentemente, em termos não apenas de aprendizagem, mas de criação também, com os estudantes, e de algumas ideias bacanas, algumas coisas interessantes que surgiram durante esse processo de isolamento. But I'd like to start by telling you, if you don't know already, that obviously my main interest and my main research and practice is puppetry, but I also have a huge interest in health, in illness, in performance. And so this question of how puppetry has responded to the pandemic is a really big one for me. And it makes me think about all kinds of ways in which we perform illness in our society. Certo. Então ela diz que assim, o interesse dela, como todos sabem, é em teatro de animação, mas ela também tem um interesse muito grande na parte de saúde, né, em questões relacionadas à saúde, e é uma oportunidade para pensar como é que os bonecos eles representam a doença, né? Como é que eles representam esse estado de doença e de isolamento. So I'm going to begin with some philosophical reflections upon the relationship between puppetry and plague, and then I'm going to move on to talk about some of the practical ways in which we were able to develop puppetry over the last year, even though we were doing it on a screen in cyberspace. Ok, então ela começa fazendo algumas reflexões filosóficas a respeito dessa relação entre os bonecos e a praga, né? E depois ela vai falar um pouquinho sobre as experiências e as práticas, né, que ela tem conduzido e os resultados que ela tem verificado ao longo do último ano. So just for your benefit, Mario, I'm now turning to the paper. Ela diz que agora vai se referir ao artigo e tal, e isso vai me ajudar um pouquinho, but do it as you wish. Okay, so puppetry and plague, puppetry and pox, puppetry and panic, puppetry and pandemic. Teatro de bonecos e praga, teatro de bonecos e varíola, teatro de bonecos e pânico, bonecos e pandemia. We know that since we started writing about theatre, that the plague has appeared in our theatrical performances, from the prologue in Oedipus Rex, where the dangers of the plague are invoked, to the images that we see of society performing plague in 16th century Europe. The bubonic plague was performed in the streets. As relações da praga com o teatro vêm aparecendo, é uma relação bastante potente que se relaciona desde a praga do Édipo Rei, de Ésquilo, até mesmo levando em consideração as relações do teatro no século XVI com a peste bubônica. And now I am trying to share my slides, so you have to tell me if you can see them. E agora ela vai tentar compartilhar os slides. Então a gente vai precisar dizer se eles estão chegando. Not yet. Oh, now. So now you can see the slide, right? Yes. Okay. So let us think a little bit about some of the theatre practitioners of the 20th century. Então, vamos pensar um pouquinho sobre os praticantes de teatro 20th or 21st century?
I'm starting with the 20th. 20th. Vamos pensar um pouquinho sobre os praticantes de teatro do século XX. Okay, when we think about Antonin Artaud said theatre should be like the plague. Antonin Artaud falava que o teatro deveria ser como a praga, como a peste. What did he mean? E o que ele queria dizer com isso? He meant that theatre should be a ravaging, wild, unstoppable beast. Ele dizia que o teatro deveria ser como uma fera assoladora, feroz, destruidora. And that the plague would reduce the performer to a stripped-back version of themselves. The plague could destroy the boundaries of all cultural and physical behaviors. Sim, e a praga deveria arrasar, né? Reduzir o performer a uma versão arrasada dele mesmo. Deveria transformar as fronteiras dos comportamentos físicos, sociais e culturais. And here I quote Jane Goodall, that volcanic eruptions on the surface of the flesh violate the inside-outside borders which preserve corporeal integrity as social, psychological and ethical structures implode. Então ela faz uma situação de Goodall, no qual ele diz: erupções vulcânicas na superfície da pele violam o interior e o exterior, violam os limites interiores e exteriores que preservam a integridade corporal. Da mesma maneira que estruturas sociais, psicológicas e éticas implodem. Why was Artaud so interested in plague? E por que o Artaud estava tão interessado na praga? He believed that the idea of plague enabled revelation and transformation. Ele acreditava que a ideia da praga ele permitia revelação e transformação. The theatre practitioner and director, the Polish theatre practitioner and director, Jerzy Grotowski, also invoked the idea of the plague in theatre. The performer, in order to find authenticity, should exhaust their body, should drive their body to its absolute physical limits in order to discover its potential in weakness, vulnerability, and desperation. E o diretor Jerzy Grotowski também fazia uma relação do teatro com a praga, dizendo que o performer, o artista de apresentação, para que pudesse encontrar autenticidade no seu trabalho, precisava treinar de maneira a quase entrar em colapso, né, de modo a encontrar na fraqueza, na vulnerabilidade e no desespero o seu potencial de criação. Peter Brook, too, thought that performers should see theatre as similar to a life and death ceremony. O Peter Brook também, ele dizia que devia-se ver o teatro como uma cerimônia de vida e morte. After all, theatre, as we know, comes from the twin concepts of religion and healing. Como nós sabemos, toda a ideia de teatro vem desses conceitos gêmeos de ritual e cura. Religion and healing. I'm sorry, religião e cura. Actors have often lived as outsiders from their communities, and they undergo feats of training on behalf of their communities. Os atores sempre viviam apartados das suas comunidades e passavam por rituais, por treinamentos, de modo a permitir um processo de cura para essas comunidades. The other thing to say about people who suffered with plague or contagious illness have been outsiders, marginalized, sent outside their cities to live on the outskirts of society, similar in some ways to puppeteers. E outra coisa para se dizer sobre essas pessoas, que eles sempre foram marginalizados, né? Vivendo à margem dessas sociedades, né? A mesma coisa acontecia com bonequeiros.
The ill often lived as homeless wanderers, traveling wherever they were able to, like puppeteers, seeking support from people they encountered along the way. Esses curandeiros, né, eles viviam como errantes, como pessoas errantes, não diretamente relacionadas com as suas comunidades. I'm sorry, Cariad, could you repeat the last phrase, please? I was just saying that there is a similarity between itinerant puppeteers who are traveling and those who were sent outside their societies to live because they were ill. Sim, havia uma similaridade entre esses bonequeiros viajantes, né? E as pessoas que também performavam, que trabalhavam com saúde em momentos de praga. Let's look at these images of puppets. In some ways, they are like images of plague and illness. Dando uma olhada nessas imagens de bonecos, são, de certa maneira, imagens de doença e praga. Puppets are often swollen, exaggerated, like gargoyles. They often have boils or they exhibit the conditions of strange illnesses and tics. Os bonecos são geralmente inchados, são deformados como gárgulas, eles mostram algumas imagens de doença ou de deformidade física. Puppets don't really represent the well human body. Instead, they remind us of its frailty, its potential to disintegrate, its ludicrous and unbalanced nature. Os bonecos, em geral, eles mostram a fragilidade do corpo humano, né? Falam da sua tendência a desaparecer, a se desintegrar. Many of the most interesting puppets that we see in performance are like growths of some tumorous disease. Muitos dos bonecos que a gente vê em algumas apresentações parecem nojentos ou parece que estão se desfazendo em alguma doença tumoral. They come out of our own bodies like viruses or bacteria, like epiphytes or parasites. Eles saem dos próprios corpos, né, como se fossem infectados ou bactérias, né? Eles se parecem... Or bacteria, or parasites. Ou parasitas. So, the last year, in many ways, has turned us, the puppeteers, into puppets. O último ano nos tornou, a nós, bonequeiros, em bonecos. Why? E por quê? Because we, the puppeteers, have now been confined to our own little living box. Porque nós agora, bonequeiros, estamos vivendo confinados nas nossas próprias caixinhas de viver. We have been unable to leave our box. Estamos incapacitados de sair da nossa caixinha, da nossa mala. We have become over familiar with our own kitchens, our own stairs, our own windows through which we look at the world outside, which once we knew. Nós ficamos familiarizados demais com as nossas cozinhas, com as nossas escadas, né, as janelas da caixinha onde a gente vive. There is an English expression which says to bounce off the walls, which refers to the frustration you feel when you can't go outside. But this can be literally seen in puppets who often literally bounce off the walls of their booth. Existe uma expressão inglesa que, traduzida para o português, é como assim, sacudir as paredes. E essa é uma expressão que se refere a pessoas que estão passando por uma angústia de confinamento, mas isso, para nós e para os bonecos, sobretudo, acaba virando uma situação literal, na qual os bonecos, de fato, sacodem as paredes das caixinhas onde estão presos. As theatre trainers, we are told and we tell our students that limits can be useful. Como professores, nós geralmente dizemos aos nossos estudantes que limites podem ser bastante úteis.
Limits require us to define our practice, to concentrate our gesture. Os limites, eles nos solicitam a definir a nossa prática, nos solicitam a concentrar o nosso gestual e a nossa expressão. Have the limits of confinement and the use of the screen been useful to the puppetry over the last year? I don't know yet. Os limites do confinamento e da tela, será que foram úteis para o teatro de animação ao longo do último ano? Ela não acha. Ela não tem certeza. But it is true that the last year has forced us to question our art and question our practice and to ask what puppetry can do and what it does do. Mas é verdade também que o último ano nos fez refletir sobre a nossa arte, questionar a nossa arte e perguntar o que o boneco pode fazer e o que o teatro de boneco pode fazer. So this is enough of philosophy. Chega de filosofia. We have been turned into puppets. Fomos transformados em bonecos. But now I am going to turn to talk about those tendencies that have arisen from the use of the screen, from the confinement that we've had over the last year. E agora ela vai começar a falar sobre as tendências que surgiram pelo uso da tela e pelo trabalho em confinamento ao longo do último ano. I'm not going to talk about the practical questions associated with technology. Eu não vai falar sobre questões práticas ligadas à tecnologia. Let us assume that the screen or our booth has been the Zoom screen. Vamos considerar que a tela ou o balcão foi reduzido à tela do Zoom, né? I'm not going to talk either about training in making or training in writing or training in theory. I think these things are pretty easy to do online, actually. What I am going to talk about is physical performance training for puppetry. Ela não vai falar sobre ensino de construção, ensino de pensamento, ensino de escrita. Parece que essas coisas são razoavelmente simples de serem ensinadas online. Ela quer falar sobre questões relativas à performance. So at the beginning of the pandemic, I was working on two projects. I was working with final year bachelor students in puppetry and also simultaneously with a group of master students who were studying puppetry for the first time. And both of these groups were required to make pieces, make performances when suddenly the lockdown happened. Então, ela recentemente tem trabalhado com um grupo de estudantes undergraduates, que são estudantes de graduação, né, e estudantes do mestrado também, que a esses estudantes foram solicitados trabalhar um pouco com questões relativas à criação em teatro de animação. So the first thing I started to think about was ritual. A primeira coisa que ela foi levada a pensar foi em ritual. Puppetry is ritual. Teatro de bonecos é ritual. Being at home constantly gives us a ritual in our daily lives. Ficar em casa constantemente nos traz rituais para as nossas vidas cotidianas. How do I organize my life when I cannot leave my home and I can only see other people on the screen? Como é que eu vou organizar a minha vida se eu não posso sair de casa, se eu não posso ver outras pessoas fora da tela? How do I avoid the madness that comes from only communicating with myself and things? Como é que eu posso evitar a loucura quando eu só posso me comunicar comigo mesmo e com as coisas em volta de mim? Multiple meetings across the globe with puppetry trying to pass objects between Zoom screens began to arise. Então, múltiplos encontros na tela com pessoas tentando passar objetos, né, pela tela começaram a aparecer, começaram a surgir. Recollections of wonderful puppet shows which showed puppets confined in small spaces. A lembrança de grandes espetáculos de teatro de bonecos que falam sobre bonecos confinados em espaços muito pequenos. Because puppets, of course, live in their own little worlds. Porque bonecos, é claro, vivem no seu próprio pequeno mundinho. On this slide, you can see images of wonderful shows, pre-pandemic shows by Faulty Optic
and by Enno Podel, the German puppeteer who created Herman, in which these puppets are confined to their houses. They cannot leave their houses ever. Everything that happens is inside their house. Nos slides existem imagens de espetáculos da companhia Faulty Optic e da companhia e do Enno Podel, que falam de bonecos que estão confinados, em situação de confinação, que não podem sair do lugar onde estão. Cariad, I think we're not being able to show the slides. The slides are not appearing right now. What? Oh, no. Oh, now they are. Oh. Can you see the slide? Yes, now I can. Oh, and did you see the other ones? I guess not. Oh, what a pity. Okay. Okay. So then we are led to this idea of dystopia. Então nós somos levados a essa ideia de distopia. The last year has been a dystopic year. O último ano foi um ano bastante distópico. We have been confined, masked, fearful, rebellious, critical, ill, dying, angry, punished, fined, unable to travel, unable to meet, full of national prejudice. I'll have to read it now. Ao longo desse último ano, page 3. Ao longo do último ano, nós estivemos confinados, mascarados, amedrontados, rebelados, críticos, adoentados, próximos à morte, raivosos, punidos, multados, incapacitados de trabalhar, incapacitados de nos encontrarmos, cheio de preconceitos nacionais. And so a series of performances were created by my students and other students, which showed people literally being confined to their own spaces in dystopic universes. E então começaram a surgir essas pequenas apresentações elaboradas pelos alunos dela, que falavam sobre bonecos confinados nesses pequenos espaços e vivendo essas realidades distópicas. And alongside this, two other features became very important in puppetry performance. E junto com isso, duas outras imagens tornaram-se bastante importantes no teatro de animação. That was the use of domestic space and autobiography. O uso do espaço doméstico e também autobiografia. We invited others into our personal living spaces like never before. E convidamos outras pessoas a estarem nos nossos espaços de vida, né, de habitação, como nunca fizemos antes. In addition to this, we were shocked at the experience we were living through. E, junto com isso, nós vivemos em constante choque diante da experiência que estávamos experimentando. The shock, the emotional shock of being in danger, our families in danger, our societies in danger. This led to a focus with our puppets on our personal experiences, the loss of work, our personal narratives. Esse choque de estarmos nós em perigo, nossas famílias em perigo, nossas sociedades em perigo, e isso tudo nos levou a nos focar, a nos recolher de volta aos nossos bonecos. Autobiographical theatre has often had a focus on mental health, pain, illness, the intimacy of personal experience. O teatro autobiográfico, ele teve um foco em doença, em tratamento. I lost the last few words. Illness, treatment. I'm going to stop sharing so that I can share another one, because I want to show a short video about this. So let me just find how to share that one. Give me a second. Tá buscando um vídeo para poder exibir. Só um momentinho.
But then I have to share this one. So tell me if you can see that. Okay. We're seeing the PowerPoint. Yeah, give it a minute because sometimes it takes a few seconds. Okay. Can you see this? Not yet. Okay, I'm going to stop sharing and I'm going to try and share again. Vou tentar dividir novamente. Try and share again. Try that. Yes, it's a. Oh, I guess it's a. Yeah, now I see it. Agora sim. Can you see Viable, a short puppet film? Okay. Can you see this Viable, a short? Yes, yes, Okay. we can. Viable. Viable. Okay, so I will stop sharing. I will stop sharing that one. So this film that I just showed you was about an artist, a puppeteer, panicking because he's losing his work. And this was a direct response to the UK government saying that jobs in the arts were not viable and that people who were artists had to retrain and do IT. I'm sorry I left. A cena que ela mostra, ela fala do bonequeiro entrando em pânico porque ele não tinha mais como se apresentar, né? E as imagens, elas falavam muito sobre o governo britânico, dizendo que como os artistas não tinham mais como trabalhar, eles deviam buscar uma formação em informática. So I want to show you a short second film, which is also about the character living in his own house and not being able to go out, and all the rituals he undertakes as he's going through his daily life. Então, o próximo filme fala sobre a personagem vivendo confinado na própria casa e o ritual que essa personagem assume na sua vida diária. Can you see that? Not yet, but it's about to. Yes, now we can.
Bias. Okay, I'm going to stop sharing. Okay. And I'm going to come back to go back. Okay, so this was one of the big tendencies, is that people started talking about themselves, they started talking about mental health, and they particularly started talking about how they shared their personal domestic spaces with others. Sim, é sobre as coisas que as pessoas começaram a falar, falaram sobre elas mesmas, falaram sobre os espaços onde vivem e também começaram a falar sobre o que as suas práticas, os seus rituais caseiros. But another tendency that I want to talk about was suddenly we had to focus on detail and of individual relationship between puppeteer and puppet in a way we hadn't done for quite a long time. Sim. Outra coisa sobre o qual ela falou é como as pessoas começaram a prestar muita atenção em detalhes e aspectos de relação entre boneco e bonequeiro e coisas que não eram exatamente feitas há algum tempo. For quite a long time, there has been the popularity of multi-operated puppets, tabletop puppets, has been dominant in puppetry culture across the world. Por muito tempo, essa tendência do boneco multi-operado, operado por mais de uma pessoa, virou uma espécie de tendência ao longo do mundo. But suddenly, this was the last thing we could do. Mas, de repente, essa é a última coisa que a gente pode fazer. Breathing alongside and with your fellow puppeteers was dangerous. Respirar juntamente com seus outros colegas bonequeiros ficou perigoso. So we had to return to ourselves, individual solo puppeteers. Então tivemos que retornar para nós mesmos, individuais, bonequeiros individuais, solo. Alone with our puppets. Junto com os nossos bonecos. Of course, some puppeteers, some very famous puppeteers have specialized in this very intimate and particular relationship between puppet and themselves. É verdade que alguns bonequeiros, alguns bastante bem famosos, ficaram bastante célebres pela capacidade de estabelecer essa relação entre eles e seus bonecos. Like, of course, the wonderful Neville Trenter. Como é claro, o maravilhoso Neville Trenter. Can you see the slide? Yes. Okay. Who is always in a very intimate and problematic relationship with his puppets. Que está sempre num relacionamento muito íntimo e muito problemático com seus bonecos. Of the wonderful Ilka Schönbein. A maravilhosa Ilka Schönbein. Whose puppets erupt from her own body. Cujos bonecos irrompem do seu próprio corpo. And for whom the narrative that she tells is always about this dynamic of power relations, codependency, living together in a difficult way. E cuja temática é sempre essa questão de relações de poder, codependência e convívio dificultoso, e convívio que se dá de maneira bastante dificultosa. In this kind of work, the gaze and attention is even more important. Nesse tipo de trabalho, o direcionamento do olhar e a atenção são muito importantes. So I spent a lot of time working on the relationship between puppet and puppeteer in my training.
Passei muito tempo trabalhando sobre a relação entre boneco e bonequeiro no meu trabalho de ensino. And in this, I was reminded again of the psychophysical theatre training work done by practitioners such as Grotowski, such as Barber, where they would focus hours and hours and hours of work just looking at the eyes of the performer. E ela recupera dessa maneira o trabalho, a questão do trabalho psicofísico que está presente em alguns artistas como Eugênio Barba e Jerzy Grotowski, né? Em que pode-se passar horas e horas e horas trabalhando apenas o olhar do artista. But not only the eyes, of course. Mas não apenas os olhos, claro. Finding our bodies as the background of the puppets themselves. Encontrar os nossos corpos como o fundo do próprio boneco. Recalling, for example, the work of Sergei Obraztsov, or recalling the work of Hugo and Inés. Lembrando-se, por exemplo, o trabalho de Sergei Obraztsov, ou também o trabalho de Hugo e Inés. So training the body and training different parts of the body in absolute focus and detail, such as the hands, such as the fingers, such as the eyes, such as our heads and where they were in relationship to our puppets. Então, passar horas treinando nossos corpos e treinando pedaços dos nossos corpos sobre como eles podem ser usados de modo a suportar os bonecos, a serem parte dos bonecos que nós apresentamos. This kind of detailed and precise work is incredibly useful for puppetry, for developing the concepts such as power relationships, the idea of multiple selves or multiple psychologies, and simply for the training of detailed functions of our bodies. Sim, esse trabalho pode ser muito útil para o trabalho no teatro de bonecos, né? E também para a gente trabalhar questões como relações de poder, multiplicidade de corpos, multiplicidade de identidades, né? E como isso se relaciona com o trabalho detalhado de partes do corpo. So the next thing, that's not the right slide. The next thing I would like to mention is that puppetry, during the last year, we were required in many ways to return to the traditional practice of microtheatre. E outra coisa que ela quer abordar é como ao longo do último ano nós tivemos que recuperar também o trabalho tradicional do microteatro. In some ways, I'm just coming back to the screen. In some ways, these traditional practices, which had become, to an extent, subsumed by dominant theatre practices of, for example, multi-operated puppets, have come back in the last year. So I think in some way we have returned to some of those traditional practices of theatre, of micro-theatre, relationship between puppet and puppeteer, detailed concentration on the body and what the body does in relationship to the puppet. Micro-theatre has become incredibly popular in the last year. Sim, de certa maneira, se a gente for parar para pensar em retrospecto, esse tipo de teatro estava numa situação de superação em relação a um outro tipo de teatro mais convencional, no qual havia grandes grupos e grandes equipes trabalhando sobre bonecos, né? E houve então dessa maneira houve a recuperação desse tipo de teatro mais tradicional, sob a forma do microteatro, sobre a forma da relação entre o boneco e o artista. If we go back to one of those earlier slides that I was showing, we can see that the puppet booth for one person is a perfect socially distanced and safe environment for somebody to perform. E se você parar para pensar, pegando um dos slides que ela estava mostrando mais cedo, a própria empanada, ela já é um ambiente, já é um espaço perfeitamente distante socialmente para apresentação de espetáculos. I mean, let's look at it. Can you see it? Vamos dar uma olhada. Can you see it? No, now we can. I mean, first of all, you can't breathe on anybody because you are behind a screen already.
Ou seja, para começo de conversa, a gente não tem que respirar em ninguém, porque você já está atrás da empanada. And secondly, you're usually on your own inside that booth. E em segundo lugar, porque normalmente você está sozinho ali dentro. So micro theatre is theatre done in small spaces, and it's often done by one person on their own. O microteatro é geralmente feito em espaços muito pequenos e geralmente só tem uma pessoa lá dentro trabalhando sozinha. So in some way, it's a perfect socially distanced theatre. De certa maneira, é o perfeito teatro de distanciamento social. So let's look at some of the micro theatres that my students have created over the last year as well. Então vamos dar uma olhada nos microteatros que foram criados pelos estudantes ao longo do último ano. Give me a minute. Tell me when you can see it. Okay. Now it's beginning. No, now it is. Okay, so this was a piece created by one of my master's students who had never done puppetry before. Esse trabalho foi feito por um dos estudantes do mestrado que nunca tinha feito bonecos antes. And the game proceeded. They are playing a game of dice. Estão jogando dados. Soon, Parvati took the lead and she was about to win the game. And with the next roll of the dice, she indeed won the game. Okay, so that's just an example. I want to show you another example. Esse foi um exemplo, agora vamos para outro exemplo. Just a minute. Wow. Oh, you can see that already? Yes, we can. Okay, great. I didn't know you could see it already, so let's see. What am I gonna do? Oh God, it's gone into the sea. Okay, I'm going to stop that one there, and I'm going to show you just one more short piece. Vai parar esse agora e vai mostrar mais um. I think I have to. I think I have to come out of that one to share this last one. Tell me when you can see it again. Okay. Now.
Okay, so let me stop sharing. Oh, I've stopped already. Okay, so I mean, the beauty of micro theatre is that puppetry has always pertained to the miniature. Sim, a beleza do microteatro é que o boneco sempre pertenceu à miniatura. You put everything you need in a bag, or you put everything you need in a box. You take it with you and you show what you have. Você pega tudo que você tem e põe numa bolsa ou numa mala, você leva para as pessoas e você mostra o que você tem. We know that some of the great intellectuals of the 19th century, such as George Sand, used to create toy theatre, miniature theatre in their houses. Puppet theatre has always taken place in people's houses. Sim, um dos grandes intelectuais do século XIX, George Sand, fazia teatro de brinquedo, toy theatre, e mostrava para as pessoas na sua casa. O teatro de bonecos sempre foi feito dentro de casa. The traditional Polish Christmas puppetry performance of the Szopka, for instance, is a small miniature theatre that takes place in people's houses. Sim, o teatro tradicional polonês Szopka sempre foi feito dentro da casa das pessoas. So in some way, making miniature, micro, portable theatre that we can do from our own homes is faithful to the tradition of puppet theatre. Ou seja, esse teatro portátil, pequeno, que a gente faz sempre, que a gente faz dentro de casa, é fiel ao que sempre foi a tradição do teatro de animação. And if I can quote the great maestro Peter Schumann, Peter Schumann said, "Puppetry is a low and ridiculous form, and it should only use low and simple materials." E para citar o genial Peter Schumann, ele diz: o teatro de bonecos sempre foi uma forma pequena e muito simples, e para ser feita, ela tem que ser feita com materiais simples e pequenos. So finally, I'm just going to comment on outdoor theatre. Então, para finalizar, eu vou fazer um comentário sobre teatro feito ao ar livre. First, we were not able to perform to live audiences at all. Para começo de em princípio, nós não podíamos nos apresentar para plateias ao vivo de maneira nenhuma. Then last summer we were able to do some performances for very distanced audiences. E aos poucos foi permitido que se fizesse algumas apresentações ao vivo para plateias que estivessem muito distantes. One of my students made a proposal for what he called
patio theatre, which would go from patio of people's houses to another patio, performing for only one family or one household at a time. Um dos alunos dela propôs fazer uma coisa que ele chama de teatro de pátio, na qual ele levava o espetáculo de pátio a pátio da parte frontal das casas, né, saltando de casa em casa e apresentando isso para as famílias na área frontal da casa. And certainly outdoor puppet theatre seems to be the first kind of puppet theatre that we can do if we leave our homes. E de certa maneira, teatro feito ao ar livre começou a ser a única maneira de se fazer teatro de bonecos, de modo que as pessoas pudessem sair das suas casas. I consider that outdoor puppetry is one of the most useful training experiences for any puppeteer. E ela acredita que teatro ao ar livre é uma das principais, das melhores experiências de formação em teatro de bonecos. It gives you learning experiences that you can't easily find in a closed theatre. Algumas experiências, ele permite algumas experiências que você não vai conseguir obter feito em espaços fechados. The need to attract an audience, dealing with a noisy and distracted audience, competing with real-life circumstances such as traffic, weather, noise. These are key practical training experiences which focus the capacity of the performer. Sim, veja, atrair a atenção dos espectadores, lidar com uma plateia ruidosa, barulhenta, lidar com questões ambientais, tais como trânsito, barulhos da rua, tempo, né? São experiências de treinamento que são valiosas. So to summarize, just to say, of course, the last year has been incredibly difficult for puppeteers. Então, para resumir, é claro que o último ano foi incrivelmente difícil para todos os bonequeiros. The normal touring circuits, the normal incomes for puppeteers have disappeared, and the habitual modes of working has been disrupted beyond what we could have imagined. Sim. As formas normais de se circular com o espetáculo, as maneiras habituais de se conseguir algum tipo de renda desapareceram. Os principais modos de trabalho, né, foram rompidos de maneiras além da imaginação. But what has happened is that we have returned to some of the traditional practices of our forebears. Mas o que aconteceu é que nós retomamos algumas das práticas tradicionais dos nossos antepassados. Learning to work alone, learning to work with micro-theatres, learning to work outdoors. Aprender a trabalhar sozinho, aprender a trabalhar com microteatros, aprender a trabalhar do lado de fora. Reminding ourselves of the detailed and focused attention that we need to give to relationship, to gaze and the use of body in our work. E lembrando a atenção especial que a gente precisa ter para o uso do nosso corpo, para a condução do nosso olhar e para a manutenção da atenção no nosso trabalho. And I would say perhaps most of all, the fact that we ourselves have been confined into our own puppet booths over the last year gives us insight into the world of the puppet. E ela também pensa que talvez essa maneira da gente ter estado confinado dentro das nossas próprias caixinhas fez com que ao longo do último ano a gente conseguisse enxergar um pouquinho sob a perspectiva do boneco. We are living in a weird world. Estamos vivendo num mundo esquisito. Puppets live in a weird world all the time. Bonecos vivem num mundo esquisito o tempo todo. And we're both inhabiting that weird world now. E agora estamos os dois habitando esse mesmo mundo maluco. So I think we've returned in some way to the idea of the puppet as an extension of the puppeteer's own body and an extension of the puppeteer's own weird world. Então, voltamos a pensar sobre o boneco como uma extensão dos nossos corpos e sobre os bonecos como uma extensão do mundo maluco em que vivemos. But it is clear, I mean, puppetry has always been adaptable.
Para ela é claro que o teatro de bonecos sempre foi adaptável. I think the last year will change our practice. Eu acho que o último ano, o ano que passou, vai mudar a nossa prática. I think micro theatre is going to be popular for quite a long time. Microteatro vai continuar popular por algum tempo ainda. And I think the puppets will come out, they will emerge in whichever circumstances are imposed upon them. Sim, mas os bonecos vão emergir, eles vão ressurgir para além das circunstâncias que foram impostas sobre eles. We have missed our colleagues, we have missed our other puppeteers, our other bodies that we work with. Nós sentimos falta das outras pessoas, dos nossos colegas, dos outros corpos com quem nós costumávamos trabalhar. But I do think that in some way we have returned into the psychology of the puppet itself. Mas eu acredito que, de certa maneira, nós retornamos à psicologia do boneco propriamente dito. So there, I finish. These are tendencies that I have noticed and ways in which we have worked over the last year. So thank you very much, everybody, for listening. And I think now we are opening questions and discussion. Sim. E assim ela termina a apresentação dela, ela acredita que essas são tendências que ela verificou, ela agradece a atenção de todos e começamos a abrir agora para as perguntas. Muito obrigada, Cariad, por essa excelente conferência. Meu Deus, quanta coisa, né? Que a gente vem desenvolvendo, aprendendo com tudo isso. Thank you, Cariad. Bem-vindo, bem-vindo. Então, agora a gente vai abrir realmente um espaço para os participantes, né? Poder dialogar conosco por meio de perguntas e comentários do chat. O Mário traduz para ela, Mário? Sim, claro. So now we're opening for some questions that were collected in the chat. Lá no iniciozinho teve uma pergunta da Maria de Oliveira. O que Cariad poderia falar sobre teatro da educação? Well, there's a question from Maria Oliveira. What Cariad could say about theater in education? Oh, it's a broad question. During the pandemic? Yeah, I guess. The theatre in education during the pandemic. Yeah, okay. Well, what can I say about that? I will say that a lot of similar things that I talked about in the talk have been developed in theatre in education. So, for example, a lot of micro theatre has been made, suitcase theatre on screens. I think I have got one. Wait a minute. Let me show you something. If I can, if I have time to show something. Ela começa a falar sobre a questão do teatro de animação na pandemia, né? E ela diz que, bom, ao longo da fala, algumas coisas surgiram. A questão do uso do teatro, do microteatro, do teatro em malas, né? E ela está começando a buscar aquilo. And I think, from all the rations by my modest calculations, and if there are no delays, that if I don't fix my engine, I'll be dead in just 5 days. You must be calm and focus your energy. Cannot stop, you're wasting time. Pick up the ratchet and fix the engine. Don't be losing your mind. Don't stare into space, give in to distraction, or dream the day away. So hold it together, don't crumble. What would your father say? Whoa! Yeah, it's beautiful. I just wanted to give you an example of this performance. This is actually a performance of the famous book, The Little Prince, but with a female heroine. It's for schools, but it's one kind of theatre in education. So this is what I think about theatre in education. It has been difficult, but there has been a lot of really great content that has been created, and it has been either streamed or it has been delivered directly to schools. Many puppeteers have made very good puppet making workshops for schools. But in the same way that I was talking about micro theatre, I think what has happened with theatre in education is that it has become micro content. Sim. Bom,
ela começa apresentando aquele pedaço daquele espetáculo, que é uma versão do Pequeno Príncipe, do Exupéry, com uma protagonista feminina, né? E ela diz, bom, o teatro na educação, o teatro no ambiente educacional, ao longo desse último período, foi muito difícil, mas muito bom conteúdo foi produzido nesse sentido. Alguns workshops interessantes sobre confecção foram oferecidos e foram trabalhados, e muito trabalho de qualidade nessa linha do microteatro foi oferecido e apresentado dentro de dinâmicas escolares. So when I was talking, what I was saying about micro content is that I think, micro content has been delivered. It's been delivered in short chunks. It's been delivered in short sort of sections, which are, Sim, ela fala de uma questão que é o microconteúdo, né? A ideia do microconteúdo tendo sido trabalhado como uma dinâmica interessante dentro desse ambiente, no qual as informações e as ideias elas são divididas em pequenos pedaços, podendo assim ser, enfim, melhor aproveitados. I think in some way, in the same way that being online has forced us to think about the absolute precision of what we're doing, in some way, theatre in education has had to do the same thing. So you have to really think about what is the content of what that you wish to present. But I also think it's been very hard because working with small children online, I have done a lot of this in the last year, and it's quite difficult. And you if you have a good relationship with the teacher in the class, then this will be very helpful. But actually, I think being online all the time is pretty difficult for children. Yes. O pensamento bastante bacana. Da mesma maneira que a gente pensa em precisão, no retorno à ideia de precisão no teatro de animação, né? De certa maneira, parece que para a educação uma coisa muito similar acontece, porque deve se focar também em precisão. Porque, de certa maneira, ficar muito tempo online, sobretudo para crianças, é muito difícil. Ou seja, essa precisão precisa ser, né? But I think that something that is quite interesting is that the interdisciplinary nature of puppetry has become even stronger in some way, working with performance alongside visual material, alongside content, the process of it being an interdisciplinary, multidisciplinary process has been in some way heightened. Sim, de certa maneira, a questão do trabalho com certos conteúdos de forma multidisciplinar, na qual você tem o conteúdo, você tem elementos estéticos sendo apresentados, né, questões sonoras, questões imagéticas, e como isso tudo é apresentado dentro dessa perspectiva multidisciplinar, há a impressão de que isso foi ampliado, de que isso aumentou. There's another question here. I can see this question from Cesar Cliquet. Yes, he asked if I can understand this question. Oh, I guess. Has there been any experience in place in hospitals with puppets and people who have had COVID? It could be complicated, but I think that outside it would be more possible. Cesar, I haven't heard of any circumstance in which puppets have been allowed to go into hospitals during this year, unless they are already in the hospitals. There have been many COVID puppetry films and workshops and so on, which have been presented online. But I haven't heard of anybody who has been able to go into a hospital specifically with puppets to work with to work with COVID patients. There are some examples of hospitals where they already have puppets. They are not puppets that have gone in specially, but like the nurses, for example, they already have puppets in the hospital,
And I think that where they have been able to use them, especially with children, they have done that. But I haven't heard about anybody from the outside going in to do this. A resposta é que ela não teve nenhuma informação a respeito de bonecos que tivessem sido cuja entrada tivesse sido permitida em hospitais, sobretudo próximo a pacientes com Covid. Mas a menos, né, que esses bonecos já estivessem dentro do hospital. Algumas coisas aconteceram online, sob a forma de tanto de workshops como apresentações, mas soube-se também de espaços onde já havia bonecos nos hospitais, trabalhos realizados com enfermeiras que já eram habituais daquele espaço, né, lidando com bonecos, sobretudo com crianças. Yeah. I mean, I think, you know, now there's this idea, there's this, I'm just reading the next question, but let me finish the other one. Now, I think that, you know, now people are talking about long COVID, the effect of the symptoms of COVID, which last for months, maybe longer, maybe years, differences in the organism, in the functioning of the muscles and so on. I wonder if there will be artistic interventions and puppetry interventions in these situations. Because, I mean, for example, there is a really interesting example of an Irish puppeteer. Her name is Corina Doon. I don't think she has had COVID, but she has had ME for years and years and years. Do you know what ME is, Mario? Multiple sclerosis? No, that's MS. MS, oh. ME is myalgic encephalitis. She has been tired. She can't move her muscles for many years. And she has found a way of working with puppets, which really helps her in her life to create life and to practice her art. So. Bom, ela fala um pouco... No COVID. No COVID, but... Long COVID. E assim, ela fala sobre a ideia da Covid longa, de como algumas pessoas já estão falando sobre efeitos da Covid que podem durar por muito tempo, né? E ela imagina como o teatro de bonecos, como bonecos podem agir ou podem estar presentes nesse tipo de situação. Mas ela se recorda também dessa artista irlandesa chamada Corina Doon, né, que ela teve que lidar durante muito tempo com essa doença, né, mialgia encefalítica, né, e isso produziu nela longos períodos de internação. E aí ela desenvolve um trabalho a partir disso, levando em consideração questões como movimento, vida e morte. Né? Não é exatamente um caso de Covid, mas é um aspecto, né, que pode ser, de certa maneira, reproduzido, né, que pode ser transportado. There's this other question here, from Barbara written in English. Do I think that the dystopia for Brazilians should be in your shows? Considering that your government is genocidal, what do I think we should do? I think I agree about your government. It's not really a question of, I think it's not really a question about what I think it should be. I think it's more a question about what puppetry does by itself. I think it will appear in your shows, whether you decide it should or not, because I think that this, you know, dictatorships and stupidity and dystopia, I think it will appear in some way, whether it's direct or metaphorical. I think this year has been so strong that it's almost impossible that in some way puppeteers don't address it in their shows, consciously or unconsciously. I think this is the thing. You know, art is a presentation of our deepest
experiences, our deepest psychological processes. And I think it will come out. That's one thing I would say. I think in some way, today, tomorrow, next year, in 10 years, it will come out in some way. That's the first thing I want to say. And then second thing, I'm not sure if you're asking whether your puppet shows should express protest, educating about your government or something like this. Again, I think puppetry shows very well the stupidity of the people in charge, and shows very well the effects of social policy upon people. So in some way, I think the story of COVID and the story of this year for everybody, maybe, I don't know if it's more for Brazilians, but with your very, very strong experience, but I think it will become a myth, and puppets tell myths. They tell stories for the future, and those stories in some way are supposed to educate. Theatre in some way has always had something to do with people coming together to sing the stories of their experiences. Well, I'll try to remember every single word you just said. But vamos lá. Não é uma questão sobre o que ela imagina que deve acontecer. Na verdade, trata-se de uma questão que, de fato, deverá emergir como temáticas ou como manifestações que são quase espontâneas e, de certa forma, inerentes à própria arte do boneco, né? Ela diz uma coisa interessante, que o teatro de bonecos tem uma capacidade muito, muito bacana, muito interessante, de mostrar a estupidez das pessoas que estão no comando, né? E o teatro de bonecos sempre faz isso. De certa maneira, em algum momento, não se sabe se agora, talvez não agora, talvez um pouco mais tarde, ou talvez até um pouco mais adiante, as pessoas vão se juntar para, por meio dos bonecos, ou por outras maneiras também, contar a história do seu tempo, fazendo com que isso transforme-se, de certa maneira, na mitologia que é construída a partir das experiências vividas coletivamente. I think I could summarize quite well. Yeah, more or less. But I mean, okay, Miguel. Hello, Miguel. Yeah, it's Miguel. Hi. Can you understand that, or would you like me to translate it? Yeah, it's an interesting question. Pergunta interessante. Yeah, yeah. So I think some puppeteers in the last year have been really frustrated about feeling that they have to work on video, and feeling that the skills that they have are different, that they are having to, be video makers, editors. It's a different set of skills. So what was the question again? The question is it about theatre or is it about video? Video, yeah. Is it about... How can you tell it's not a work on puppetry and in video? I mean, I suppose puppetry has always had a lot to do with animation, and the relationship between puppetry performance and its visual aspect and performance has always been very close. And some of the most exciting shows that I have seen have got a real collaboration of painting or drawing and performance. I think, to be honest, Miguel, I think it's clear that skills in video have grown in the last year, and it's clear that skills in editing have been important in the last year. But it's also true that many of the shows that I have seen, not necessarily the recorded ones, have still got a live element to them. But if you're always performing to a screen,
you know, you're not using, I'm sitting here, you know, I'm talking to you, I'm not standing, I'm not walking, I'm not dancing, I'm not using my body in the same way. And I think really this is what people have missed. So yes, in some way it's theatre. Yes, in some way it's video. If we had another year or 2 years or 3 years of doing this, I guess we would be making more and more the kind of video work, unless we were going outside and we were doing our walkabout puppets and so on. But certainly in the case of the students I have worked with, sometimes they have been frustrated about this because they have felt that they are doing more video. De fato, isso é uma questão que tem frustrado os estudantes dela, porque o fato de terem até que lidar com certos aspectos das habilidades ligadas às artes do vídeo, ligado com relação à edição e questões, né, operação de softwares específicos para isso, né, isso de certa maneira é frustrante. Por outro lado, existe uma questão de que o cinema é um set diferente de termos quando você muda do inglês para o português. Quando você fala do teatro de animação e do cinema de animação, né? E que, de certa maneira, a animação em vídeo também tem uma relação interessante com o teatro de bonecos e o teatro de animação. Existe sempre um aspecto visual, um elemento visual, e esse elemento visual é combinado com algumas coisas, de fato, relacionadas às artes do vídeo, né? Mas é claro que falta um elemento vivo, um elemento de convívio. Ela fala, nossa, eu estou falando aqui para uma tela, ela não está vendo o Miguel, ela não pode abraçar o Miguel, ela não pode pular, levantar e dançar em torno do Miguel, não pode fazer nenhuma dessas coisas, né? Mas ela imagina que ao longo dos próximos anos, talvez algumas questões relativas ao vídeo possam ficar um pouco mais agudas. And the next question that I can read has got some connection to that as well. Sim. So the next question was about the relationship between theatre of animation and audiovisual performance or audiovisual work. And it says, so what are the points of tension? I think there are two. I mean, there are more than two, but I think there are mainly two. The first of these is the live element, of course. When you know, I trained as a performer. When you are in a theatre and you're doing live theatre and you are responding to your audience, it's a different kind of audience because you can feel them. This is a big point of tension. You can feel your audience. You cannot feel your audience when they're in the same way when they are on the screen. So, you know, this thing I was talking about before, which is about breath, breathing with your puppet, breathing with your body, breathing with your audience, this kind of direct connection of feeling the audience is quite lacking, I think, when you're working on the screen. And I think this is the first point of tension. I'll address the first element. So. Então, quais seriam os pontos de tensão entre o teatro de animação e o trabalho audiovisual? Acho que o primeiro ponto de tensão é justamente esse elemento do ao vivo, né? O fato de você estar presente com uma plateia ao mesmo tempo e a plateia responde a você. É sempre um trabalho, né, de interação direta. Ela se refere à questão da respiração. A respiração como um elemento de exemplificação dessa relação direta da performance presencial. And now to the second one. And I suppose the second one is something to do with the magic and the illusion of seeing something on stage that you don't know if it's going to come alive or not. You don't know if the puppet is going to get up and wake up and walk towards you or not. It's something to do in the live theatre. I think there is some kind of greater anticipation of the illusion and the magic. E a segunda questão envolve o aspecto da ilusão e da mágica do presencial, no qual você nunca tem certeza se aquele objeto que está posto diante de você vai ganhar vida, né? Tem esse suspense, né? Essa antecipação e suspense, né? Dos efeitos de magia e ilusão
que o teatro de animação feito presencialmente produz e que você já entende de outra maneira a partir das artes do vídeo, né, ou do audiovisual. And so I think when we've got stuff on screen, we're kind of used to films and videos and animations. They can do all kinds of things, and there is a different kind of expectation, I think, when you're in a live theatre. Somehow you return to the simplicity of a child in a different way, because we enter into another kind of complicity with the performance. So I think there's somehow some part of the magic is difficult to maintain. Quando você está diante do vídeo, você meio que já sabe o que aquele ambiente pode proporcionar para você. Você tem ideia do tanto de surpresa, ou você já não tem mais tanta surpresa com aquilo que o vídeo pode oferecer para você. Dentro do aspecto presencial, existe toda essa relação de cumplicidade que se estabelece entre o artista e a plateia sobre a expectativa do que pode vir a acontecer em cena. And the next question is asking if I have seen puppetry performance which has a live Zoom audience, and if there is some kind of way of the audience getting involved or expressing themselves. Yeah, I have seen this. I haven't seen so much of it, but I have seen some of this. I have seen, for example, some storytelling with puppets when they are talking to live audiences, and those people are able to answer. But usually this is a very organized audience, like it's a class, for example, or it's a small group of children, or it's a small group of adults. When it's been a group of children, for example, it has been very much curated and mediated by the teacher or the person who is in charge. And the performers know in advance what the situation is going to be, so they are asking specific questions to those audiences, and then somebody is mediating those questions, either live through speaking or in some way by putting them in a chat or something like that. I have also seen it happen with adults who they've deliberately set out to try and communicate live with their audiences, and they have deliberately set up a series of possible engagements with them, so possible questions or asking them to do things, for example. But this has happened much more in the field of what we can call durational performance. Durational performances? Durational performance. Durational, ok. Bom, ela assistiu, não viu muitas dessas experiências, e, em geral, algumas coisas ligadas a certos formatos específicos, como, por exemplo, trabalhos de contadores de histórias, né, de histórias sendo contadas. E, em geral, essa plateia é muito organizada, é uma plateia geralmente mediada ou previamente curada, porque, em geral, em ambientes educacionais, em que havia um professor mediando, esses espetáculos já tinham alguma coisa estruturada, como os tipos de perguntas. Essas perguntas eram direcionadas de maneira mais mediada por esses professores, né? Agora, algumas coisas podendo acontecer também dentro da dinâmica de chat, de telas de chat. E ela termina falando sobre isso que ela chama de durational experiences, durational theatre. Yeah, durational theatre is a kind of theatre where it's not a traditional format of theatre, where, for example, there is already some kind of interaction which is planned. Ah, tá. Não é um tipo tradicional de apresentação, mas ele prevê um tipo de interação que já é, de certa maneira, previamente planejada.
Like for example, I saw a show where the puppet said to the audience, "Now I want you to go and make a cup of tea." And so the audience went and made a cup of tea, and then they came back, and then there was a story about tea, and there were, again, these were organized interventions. And it was nice. I mean, it was nice. It was good because the audience were able to kind of go out and come back in and get involved in different parts of the story. And in some way, like going back to this question of domestic spaces, people were asked questions about their domestic spaces as well. So yeah, it is possible for the audience to express themselves, but usually it's a small audience and it's an organized audience in some way. Então ela dá o exemplo assim, de um espetáculo em que um boneco se vira e fala assim: olha, agora eu quero que vocês saiam e preparem uma xícara de chá. Então a plateia sai, prepara o chá e tem uma experiência do lado de fora relacionado a isso, e depois se retorna e o espetáculo continua falando, por exemplo, sobre a questão ligada ao chá. Mas vejam, tudo isso é bastante mediado, é preparado. Essas idas e vindas, elas já estão, de certa maneira, planejadas dentro da expectativa do espetáculo, né? E ela retorna sobre a questão de quanto as pessoas falam sobre o espaço doméstico, né? E dizendo também que, claro, que é interessante que a plateia possa se expressar, né? No decurso das apresentações. Yeah, the last question was also really interesting about Arto. So Arto, this kind of crazy man of theatre, who said that theatre should be like the plague, which destroys everything and strips us back and reveals things to us and makes everything transform. And then you said, do these tendencies represent, or do these tendencies show this destructive kind of plague? Do they show this? Okay. Some of them, and some of them not, right? On the one level, puppeteers have just tried to survive. Okay, they have just tried to survive. And so they have made their work according to what is possible, and they have presented their work to audiences that are possible. That's on the one side. You want to translate that bit? Ok. Olha, isso depende, né? Para a pergunta, né? Por um lado, os bonequeiros estão tentando apenas sobreviver, né? E nesse sentido há pouco espaço para essa fúria disruptiva, né? Porque eles estão tentando fazer a sua vida acontecer, encontrando, buscando espectadores e tentando fazer o seu trabalho acontecer. On the other hand, there has been a lot of work which is really about people's difficult, lonely, crazy experiences of being confined, of being in their houses. There's been a lot of work that's been presented about people's mental health. And in this sense, yeah, I think this does represent in some way the revelatory and transformative plague that Arto talks about, because people have been thrown completely, some people, not all people, have been completely thrown back upon themselves. They have had to cope. They have had to cope not going out. They have had to cope not seeing. And we understand that for many, many people, this experience has been difficult and hard for their mental health, and they have been suicidal, and they have been depressed, and they have been isolated, and they have been, and they have used art, they have used their puppets as a way of expressing that madness. So in that sense, yes, I think it has done that. But the other thing, I think, I don't think we are very far through this pandemic. I don't mean that we will be in the situation for 10 more years. I mean that the way in which
artists and people respond to huge societal changes and huge societal events, it takes its time to filter into the consciousness and for people to really be able to process and understand and present and express what happens to them. So I think there's going to be a lot of plague-like performance that emerges in the next couple of years in response to this experience. Bom, então, por outro lado, existe a questão de que, né, de fato, existe muita gente produzindo material ligado a esse aspecto, vamos dizer assim, doentio atual da pandemia e do isolamento. As pessoas estão falando sobre o seu isolamento, as pessoas estão falando sobre as dificuldades que eles precisam atravessar nessa situação. Muita gente tem ficado deprimido, suicida, né, severamente adoentado por essa situação. Ela não acredita que a gente vá conviver com uma situação pandêmica dessa maneira ao longo dos próximos 10 anos. Mas, de certa maneira, existe um tempo, existe um período de decantação até que a nossa experiência atual com a pandemia possa se reverter em expressão. Então, ao longo dos próximos anos, a gente vai ver ainda muito teatro tematicamente pandêmico. I saw that somebody wrote a comment, but I didn't read the whole comment. I think it was Isabel wrote something about theatre needs an audience and it's not the same. Yeah, I agree. It's not the same. It's absolutely not the same. Ela comenta, ela faz um comentário sobre um comentário. Ela acredita que tenha sido a Isabela Brochado que tenha deixado esse comentário, e ela diz assim: o teatro precisa de uma plateia, e ela concorda com isso. Well, okay, I can only see this. Perform the session. Essentially through the artist face-to-face meeting with the public. Yes, I agree. Yeah. But there's 2 pages, actors and actresses. I didn't see the second page. Let me see if I can retrieve it from YouTube. Have been put to the test in a new way of being on the scene, away from the audience, how to make this possible. Yes, this is what we are all trying to find out. How can we be on the scene and far from the audience? Yeah, how is it possible? Directors, actors, and actresses. Yeah. I suppose I don't know. I don't know, Solomon. I don't know the answer to this question. We are learning, and everything is changing every day. I mean, one day we are doing stuff that we are only doing in our houses. Another day we are doing stuff that we can do in a theatre with 5 people. Another day we are doing stuff outside. Another day we are doing stuff that is going to just be on a film or on a screen or something like that. So I think the situation is changing constantly. That's the first thing I said. You know, in the universities, in the theatres, every day you get new information. Every day you get new rules and regulations, and you just try and manage these rules and these regulations, and to keep up with them. I do think that theatre for small audiences is an interesting proposition. I think that's an artistic possibility. I don't mean on screen. I mean live, small audiences. I think this is an interesting proposition. I think that a combination of some people are saying, but what about the live audience? I think that the combination of online live, online recorded, and live material is also an interesting proposition. And actually, this is not a new proposition in theatre. I mean, I remember 10, 15 years ago when the whole idea of mediatized performance was becoming of great interest in the theatre world. We were already having shows which were collaborations
with somebody on the other side of the world doing something in a show live at the same time as us, but they were not in the same space as us, but we were communicating with them in some way. So I think these are interesting things to test about what is live, what is not live. What can we do with different kinds of audiences of 1, audiences of 5, audiences of 10, online audiences of 500, but they are very far away from us. So I guess I really don't know the answer to your question, Salomon, but I guess we have to be light on our feet. we're actors and actresses and directors, we need to be adaptable and we need to be flexible. Okay. I think we are going to have live performance with big audiences again. It will take a little bit of time, but I think we're going to have that. I don't think that's gone. But I also think we've got lots of other kinds of audiences that we've been practicing with and trying out. And we can be live with small audiences as well as live with big audiences. Bem, ela diz a princípio que, bom, as coisas estão mudando bastante, e mudam de uma maneira muito, muito veloz para nós que estamos, sobretudo no ambiente acadêmico, né? Uma série de regras, regulações, indicações, elas estão chegando para nós todos os dias, né? Então, coisas que podem ser feitas ao ar livre, coisas que podem ser feitas com pequenas plateias, coisas que podem ser feitas sobre tela, mas ela fala também sobre pequenas plateias ao vivo. Talvez a gente possa estar, né, brevemente migrando para um formato bastante interessante, em que se possa trabalhar ao vivo com pequenas plateias, mas também combinação de material feito online, apresentado pré-gravado, com material apresentado online, feito ao vivo, e com material feito ao vivo presencialmente. E ela também chama atenção para o fato de que alguns anos atrás isso passou a ser uma tendência absolutamente independente da questão da pandemia, na qual havia alguns concertos, algumas apresentações em que se usava a conectividade para poder juntar artistas e até mesmo espectadores a um mundo de distância, né? Isso foi uma pequena, um trendzinho, né? Uma tendência que aconteceu há algum tempo, né? Agora, e que é uma questão de como é que a gente vai lidar com o formato do que é ao vivo ou não é ao vivo, e aos poucos a gente pode estar migrando, a gente pode ter formatos para uma pessoa no público, 5 pessoas, 10 pessoas, 5.000 pessoas, mas conectadas a uma longa distância, né? De qualquer maneira, ela indica que o que parece ser interessante é essa postura, e eu gosto do termo, da expressão que ela usa, light on our seats, né? Ou seja, não ficar tão pesado na cadeira, ficar leve na cadeira, porque isso significa que a gente precisa estar disposto a uma mobilidade constante, a gente precisa ser, né, adaptável. Ela acredita que em algum tempo, concertos para muitas pessoas, encontros ao vivo serão possíveis novamente, mas que eles virão acompanhados de outras maneiras de se mediar a presença e dinâmicas de apresentação. Amazing. Amazing. Excellent. Light on our feet. Light on our feet. I heard light on our seats. They're both good. They're both good. Yeah. Well, bem. Paulo está sem som, Paulo. Sim, já liguei, já me dei conta. I just want to say thank you to Mario, who is just an amazing translator, and I was giving quite a lot of long discussion, and he got it all. Well done. I was keeping notes. Ela agradece a tradução, ela falou durante muito tempo uma série de coisas, e eu disse que eu estava anotando as coisas aqui.
Realmente Agora, a gente Paulo. teve uma noite excepcional. Eu agradeço muito aí a presença de vocês. Cariad, thanks for the excellent presentation. Mário, obrigado pela incrível participação aí, com comentários e tradução, né? E eu acho que é importante aqui agradecer muito também todo esse público que a gente está tendo. A gente tem muitos comentários, inclusive no chat, só que a gente não tem como dar conta de tanto, né? Por causa do horário também. A Cariad, que horas são aí, Cariad? 20 to 1 in the morning. Já é tarde, né? 20 então a gente agradece demais. E aí, para encerrar a noite de hoje, a gente vai com alguns lembretes agora. O Anima UDESC, o Seminário Internacional de Estudos sobre Teatro de Animação, né, acontecerá ainda no dia de hoje, até o dia 31 de maio de 2021, com toda a programação realizada nessa forma online, transmitida aqui, nesse canal do YouTube. Lembrem, gente, de acionar o sininho, vou dar uma de youtuber, né? Acionar o sininho aí em cima, que vocês vão ficar sabendo sempre quando tem um novo vídeo, né, que vai estar online, mas todos os dias, às 18 horas, nós estaremos aqui. Lembra também de curtir aqui embaixo, gente. A gente tem ali, né, o legalzinho. Então, curte com legal, porque isso nos dá mais visibilidade também, tá bom? Bom, a gente pode, então, se despedir, né? Cariad, thank you very much. Obrigado, Mário. E a gente se encontra no decorrer aí da continuidade do seminário, né? Porque vão ser mais 10 dias ainda de diálogos. A gente tem programado 40 horas de atividades, né, de compartilhamentos de processos criativos, de intercâmbio de conhecimentos, né, sobre essa arte que nos é tão cara. A programação completa, então, você acessa no nosso site do evento por meio do link que estamos colocando sempre no chat, né, que é o animaudesc.wixsite.com/seminário. Também a gente está colocando também no link, né, das inscrições para os participantes. É bem importante isso, gente, que quem quiser receber um certificado, que são 40 horas de seminário, você tem que fazer a inscrição no SIGA da UNB de eventos, lá na extensão da UNB. Existe um tutorial no nosso site que você pode seguir, que dá certinho para fazer a sua inscrição lá. Tem a lista de presença também, que é importante vocês assinarem essa lista de presença, sempre vai ficar aqui fixado no chat ali em cima, tá? Quando a gente coloca no dia, ela continua sendo fixada e, posteriormente, ela vai estar também no nosso texto desse vídeo, que aí você pode assinar até o dia 31, gente. Depois a gente não pode mais, a gente tem que tirar, porque daí já vence os certificados, tá bom? Então, você pode assistir no outro dia, por exemplo, e assinar a lista de presença também, tá bom? Bom. Muito bem. Bom, obrigado, então, a presença de todos. E amanhã a gente está aqui de volta, né? Mas o Anima UDESC, Paulo, ainda está nas redes sociais. Ele tá para ajudar a divulgar no evento, além do canal do YouTube, a gente está no Instagram, no Facebook. Então, se você também seguir, você vai saber toda a programação, porque todo o pessoal da produção fez todo um esquema de cards para dia, né? Cada dia. Daqui a pouquinho o Paulo até vai colocar eles aqui na nossa timeline. Perfeito. Então, amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Até amanhã. Esperamos você aqui às 18 horas.